E a Justiça da Argentina começou a julgar o pedido de extradição de 5 brasileiros condenados pela suposta trama golpista. O processo é conduzido pelo juiz Daniel Rafecas, em Buenos Aires, que vai decidir se Ana Paula de Souza, Wellington Firmino, Rodrigo de Freitas, Joelton Oliveira e Joel Correia serão enviados de volta ao Brasil. Eles estão na Argentina e foram detidos no fim do ano passado. O Supremo Tribunal Federal condenou os 5 a penas acima de 14 anos de prisão por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O juiz argentino ouve a defesa dos réus, o promotor do caso e também advogados da Advocacia Geral da União que representam o Brasil. O magistrado não vai rever as condenações impostas pelo Supremo, mas apenas analisar se os crimes têm equivalência no Código Penal argentino e se o tratado de extradição permite o envio desses brasileiros. Depois de ouvir as partes, o juiz terá então 3 dias úteis para decidir e tanto a defesa quanto o governo brasileiro poderão recorrer à Suprema Corte da Argentina. Os brasileiros tentaram pedir refúgio no país. No entanto, uma mudança na lei da Argentina em outubro de 2024 impediu o benefício para condenados por crimes graves, o que permitiu, então, avançar nessa cooperação judicial entre os dois países. O governo argentino já havia enviado ao Itamaraty uma lista com os nomes dos brasileiros que buscaram refúgio depois das condenações. E a brasileira Sirlene de Souza Zanotti foi presa na Argentina ontem, depois de um mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela era considerada foragida e tentava deixar o país pela fronteira com o Paraguai. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado pela suposta trama golpista. O advogado registrou preocupação com o processo e destacou que a situação de Sirlene reflete um contexto em que as garantias constitucionais básicas, como a presunção de inocência, a proporcionalidade e o direito a um julgamento justo, têm sido sistematicamente violadas em determinados processos de motivação política. Ana, eu quero te ouvir. Começa hoje, então, em Buenos Aires, esse processo que vai analisar a possível extradição de 5 brasileiros, todos eles condenados a penas altíssimas, mais de 14 anos de prisão. Já estão detidos, presos na Argentina há praticamente um ano e agora terão seu destino traçado aí pelo juiz de Buenos Aires, o Daniel Rafecas. Paula, eu vou usar uma expressão que o Silvio sempre fala aqui, que é: o Brasil precisa virar esta página. Não dá mais. O Brasil precisa continuar seguindo o rumo da pacificação. E o projeto de anistia precisa ser pautado, porque não é julgado lá, mas cai no Brasil. Quando cai no Brasil, acontece exatamente o que nós já estamos vendo há praticamente 2 anos. Condenações que já estão pré-escritas, pré-decididas. Então, não tem mais o que esperar. Condenações virão. Na semana que vem começa outro julgamento, agora do núcleo do Felipe Martins, o que é? A condenação daquele núcleo todo. O núcleo jurídico da minuta do golpe, que não aparece em absolutamente lugar algum. As condenações já estão definidas? Porque é o que nós temos visto, Paula. Eu vou seguir falando agora, fazendo coro com o Silvio Navarro. É preciso pacificar o Brasil. 2026 é um ano importante e parece que o sistema está com medo de voltar à normalidade e fica instigando e alimentando esse caos o tempo todo. Parece até que fazem de propósito, Paula. Silvio, quero te ouvir também sobre essa decisão da Justiça Argentina, aliás, esse julgamento, que começa hoje, vai se prorrogar aí por mais alguns dias para definir o destino desses 5 brasileiros presos na Argentina. Paulo, eu acho que do ponto de vista técnico, infelizmente, a tendência é que a Justiça Argentina entregue esses brasileiros para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, essa é a visão técnica. Espero que não, mas, enfim, acho que do ponto de vista da lei, a letra fria da lei é o que diz.
Pô, a Ana toca num ponto aqui que é essencial. O Brasil sabe o caminho para acabar com tudo isso e sabe o caminho para virar essa página. Daqui a pouco a gente vai para 8 de janeiro de 2026 e não está muito longe. A gente está em dezembro. Chega, está na hora de virar essa página. Qual é o caminho? O que é que o Brasil poderia fazer para colocar uma pedra e falar, olha, aquela tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria, aquele domingo de sol em Brasília que acabou em quebra-quebra e que infelizmente virou uma narrativa farsesca, virou uma mentira de um golpe impossível, isso precisa ficar para trás. O Brasil precisa seguir, a democracia precisa seguir. Nós temos eleições em 2026, teremos talvez um outro presidente, teremos uma nova composição no Congresso, nos governos estaduais, nas assembleias. Chega! Vamos virar a página, vamos seguir. A quem interessa continuar naquele 8 de janeiro de 2023? A quem interessa que aquela tarde nunca tenha fim? Justamente aos que estão presos nessa narrativa de um golpe impossível. Portanto, qual é o caminho? O Brasil sabe, chama-se anistia, basta votar. Mas aí, nós aqui, Paula, em Oeste Sem Filtro, ao longo de meses, talvez ano, a gente debate a questão, pelo menos em 2025, o ano inteiro, a exaustão, porque um único homem barrou a anistia. Um único homem impediu o Brasil de simplesmente iniciar esse processo. Um processo de pacificação para aplacar espíritos, para acalmar. O Brasil tem histórico de anistia. Eu não vou me alongar porque já fiz isso em outras oportunidades. No século XIX, no Brasil colonial, no Brasil de Vargas, de Kubitschek, o Brasil sabe o que é a Lei 86, a Lei de 1979, de 28 de agosto de 1979, 6683. O Brasil sabe o que é isso. O Brasil conhece o caminho. Anistia ampla, geral e restrita. Mas, infelizmente, nós estamos presos na caneta de um homem que está, por sua vez, com uma espada no pescoço, porque Sua Majestade Alexandre de Moraes não quer. Piotr, só uma dúvida para a gente esclarecer. Ainda que a Justiça da Argentina decida pela extradição desses 5 brasileiros, cabe a palavra final sobre esse processo, cabe ao CONARE e também ao presidente Javier Milei. Como é que funciona por lá? Uma coisa é o julgamento na justiça. O CONARE não pode mandar, o governo argentino não pode extraditar sem uma decisão judicial. Mas mesmo que a decisão judicial, agora o juiz vai ter 3 dias para se manifestar, ele pode dizer assim, não, vamos deportar para o Brasil. Ainda assim, a Comissão Nacional de Refugiados, a CONARE, ou o próprio presidente Javier Milei podem conceder asilo. Na verdade, é uma concessão de refúgio, né, para ser mais específico. Ou seja, a decisão da justiça é vamos deportar a pedido do Brasil, entendemos que o processo lá correu de uma maneira legal, enfim, o que não é verdade, nós sabemos que houve abuso e tudo mais, mas enfim, vamos imaginar que a justiça argentina chega a essa conclusão. Ainda assim, a Comissão Nacional de Refugiados da Argentina, a CONARE, e também o presidente Javier Milei podem conceder refúgio a essas pessoas, porque aí passa a ser um ato político de entendimento da realidade brasileira. E aí a justiça argentina não pode fazer mais nada, porque é prerrogativa tanto da comissão quanto do presidente Javier Milei. Eu acho que o presidente Javier Milei poderia estar mais bem informado. Eu atribuo a desinformação, né? O alinhamento que ele aparenta demonstrar em relação a esse caso. A Argentina poderia estender a mão a esse pessoal. A Argentina já passou por crises muito mais graves. A Argentina sabe o que é tentativa de golpe de Estado, sabe o que é golpe de Estado, sabe diferir uma coisa da outra, sabe quando é um processo ridículo e, no entanto, dramático, aí, como esse que corre no Brasil, e não permitir que essas pessoas sejam devolvidas ao carrasco. Os órgãos argentinos pelos quais passa esse julgamento teriam de estar bem informados. Aparentemente não estão. Porque eles estão devolvendo ao algoz, ao Alexandre de Moraes, que não tem equilíbrio para tomar decisão nenhuma, não devolvendo os que ele manteve no cativeiro por perversidade.